Olá, vamos para mais um tema de sociologia? Agora no tema 5 vamos trabalhar o conceito de cidadania e sociedade. Iniciaremos com a questão de democracia e sociedade. O que significam, no mundo atual, expressões como direitos civis, direitos sociais e direitos políticos? Em que medida se articulam esses direitos? Como se caracteriza a liberdade de expressão e quais são os seus limites? Qual é a importância das políticas públicas na atualidade? Questões dessa natureza estão contidas em um tema central para as reflexões sociológicas acerca das sociedades contemporâneas, a cidadania. E a análise sociológica da cidadania, por sua vez, deve considerar suas necessárias relações com a democracia. Cidadania e democracia são termos que nos remetem à antiguidade, mais precisamente à Grécia Antiga, em seu período clássico, entre o século V e IV ali antes de Cristo. Nas polis gregas, desenvolveram-se pela primeira vez na história das sociedades humanas comunidades cívicas organizadas, em bases democráticas, claro. Ser cidadão em uma cidade grega implicava direito de participação política e comprometimento com os assuntos relevantes da comunidade. Nas polis democráticas, cujos exemplo mais conhecido é o de Atenas, os cidadãos eram todos os nativos adultos do século masculino, independente de sua condição socioeconômica. E as principais questões políticas eram decididas coletivamente em assembleias populares. Nestas assembleias populares, prevalecia a igualdade entre os cidadãos, que tinham o direito de apresentar propostas, argumentar, debater e decidir os temas importantes da cidade. É importante ressaltar que nas antigas cidades da Grécia, as mulheres não tinham direito de cidadania e as atividades econômicas geralmente se baseavam no trabalho escravo, realizado por estrangeiros. Esses fatos nos revelam o caráter social limitado das chamadas democracias gregas da antiguidade, né? Com o fim da autonomia política das antigas cidades gregas e com a emergência dos períodos imperiais, cidadania e democracia foram retiradas do primeiro plano na cena sociopolítica e assim permaneceriam por muitos séculos na história das civilizações. Foi somente na era contemporânea, especialmente a partir da Revolução Americana de 1776, que institucionalizou a participação política dos cidadãos e da Revolução Francesa de 1789, com os seus ideais de igualdade, liberdade e fraternidade. Que democracia e cidadania retomaram a pauta principal dos debates sociais e políticos. Nas sociedades contemporâneas, com suas complexas relações sociais, a democracia política ela assume formas predominantemente representativas, ou seja, diferentemente das antigas cidades gregas, nas quais os cidadãos participavam diretamente das principais decisões da sua comunidade. Na democracia representativa, os cidadãos elegem aqueles que devem representá-los institucionalmente nos processos decisórios da vida política. Divisão em 3 poderes: liberdade de associação, eleições diretas, sufrágio universal e liberdade de expressão. São alguns dos traços essenciais das democracias representativas contemporâneas. Contudo, as aspirações democráticas contemporâneas não se restringem ao plano formal, ou seja, os conflitos sociais exprimem mobilizações por uma sociedade profundamente democrática, com suas propostas de redução das desigualdades sociais, de políticas públicas, de bem-estar social e de efetiva universalização da cidadania. Se as lutas por igualdade de oportunidades de condições sociais são um aspecto essencial
das democracias atuais, o mesmo podemos dizer das reivindicações pelo direito à expressão das diferenças. Afinal, no contexto das sociedades verdadeiramente democráticas, o direito à expressão das diferenças é um dado fundamental, pois é exatamente a base de uma visão inclusiva das várias dimensões do conceito da cidadania no mundo contemporâneo. Aspira-se a uma sociedade como um espaço público constituído por cidadãos de fato atuantes, espaço no qual as opiniões podem ser expressas de maneira livre e respeitosa e no qual todos tenham a possibilidade de escolher projetos alternativos e inclusivos de convivência social, garantindo níveis cada vez mais amplos naquilo que podemos chamar de qualidade de vida. Exemplo significativo nesse sentido é o caso da sociedade brasileira. Talvez possamos dizer que no Brasil atual nos encontramos diante de um impasse decisivo: aliar crescimento econômico e a efetivação de melhores níveis de vida para a população como um todo. Isso significa tanto a diminuição da desigualdade e da exclusão social, expressas em suas diferentes dimensões, como uma relação construtiva e não predatória com a paisagem, seja urbana ou do campo. De maneira geral, podemos dizer que uma nova postura teórica e política deve ser cultivada no interior dos sistemas democráticos. A experiência social da vivência dos espaços públicos para a obtenção de formas de consenso racional. O objetivo, assim, não seria anular os conflitos, mas sim discutir os temas fundamentais da sociedade de maneira que se possibilitasse a formação de novas identidades com base no diálogo e no respeito mútuo. Nesses termos, é que o sociólogo britânico Anthony Giddens, de 1938, enfatiza a possibilidade de avaliarmos os resultados das políticas públicas como uma das implicações práticas das pesquisas sociológicas. Isso significa que podemos, por meio do olhar sociológico, perceber a qualidade de nossa democracia, definida tanto por nossos representantes políticos como por nossas atitudes como cidadãos ativos. A qualidade de uma democracia define-se por sua capacidade de exprimir os conflitos de interesses entre diferentes grupos sociais, bem como pelas soluções institucionalmente oferecidas a tais conflitos, mediante a busca de consensos racionalmente estabelecidos. Em outras palavras, conflito e diálogo são elementos imanentes à sociedade democrática, que, como um tal, deve assegurar a vitalidade do pluralismo social e político. A importância do pluralismo para a democracia é densamente registrada num texto a seguir. No pluralismo, os diversos grupos formadores da sociedade estarão se fiscalizando e influenciando um ao outro, de forma que as decisões não sejam tomadas unilateralmente. É oportuno ressaltar que a teoria pluralista não se confunde com as teorias da separação de poderes, a liberal ou a democrática, não fazendo, entretanto, oposição a elas, pois todas as teorias aqui mencionadas têm o objetivo de dirimir a capacidade centralizadora estatal, que tende a ensejar decisões que atendam única e exclusivamente aos interesses de um único grupo dominante. Dessa forma, percebe-se que, em uma sociedade plural, os diversos grupos devem necessariamente ter convicção e reconhecer os contrastes existentes entre si, buscando dentro de um sistema e ambiente democráticos soluções que levem à superação desses conflitos e, consequentemente, atendam aos interesses do maior número possível de pessoas. Vale também ressaltar que a tolerância aos posicionamentos dos demais grupos é característica essencial de uma sociedade pluralista.
Portanto, é possível concluir que um Estado plural é aquele no qual inexiste uma única autoridade responsável pela administração e pela política estatal, havendo, ao contrário, uma sociedade dividida em grupos organizados, os quais, apesar de estarem subordinados ao próprio Estado, exercem influência sobre as decisões do ente político e ainda fiscalizam os demais grupos, de forma que nenhum dos setores sociais tenha isoladamente capacidade de controlar a tomada de decisões inerentes aos rumos que serão seguidos por determinada nação. O pluralismo político é decorrente do próprio conceito de pluralismo. No pluralismo político, temos diversos grupos detentores de uma parcela determinada de poder, no intuito de evitar que um único setor adquira influência desproporcional e, consequentemente, controle os demais. No pluralismo político, a sociedade é dividida de forma que os interesses de um grupo serão ora conflitantes, ora concordantes com os interesses de outro grupo, ou seja, não haverá, em momento algum, um setor inteiramente soberano, pois, apesar da possibilidade de existir um grupo social mais forte do que outro, o grupo mais forte terá que conviver com o pensamento e com os interesses de outros grupos sociais mais fracos. Isso, por si só, evitará a tirania da maioria e ainda assegurará o respeito aos posicionamentos e direitos dos setores minoritários. Havendo diversos grupos relativamente soberanos, por óbvio, não existirá uma centralização excessiva de poder em nenhum deles, o que garantirá a existência do próprio pluralismo e ainda maior legitimidade às decisões que forem tomadas, pois elas terão sua origem a partir de um relativo senso comum. Sobre o tema do pluralismo, faz-se necessário destacar que o conceito de grupos aqui mencionado é diverso do conceito de classe. Isso porque, enquanto o indivíduo não pode pertencer a diversos tipos de classe, não existe impedimento ao mesmo indivíduo de pertencer a diversos tipos de grupos, já que os interesses defendidos por determinado grupo podem ser comuns aos interesses de diversas classes sociais. Tampouco se deve confundir o pluralismo político com a diversidade partidária, visto que os grupos de poder não estão necessariamente ligados aos partidos políticos nacionais, pois há outras formas utilizadas por esses grupos de interesses para exprimir suas intenções e controlar determinada parcela de poder. Gontijo, Luiz Carlos. Pluralismo existente no âmbito da democracia brasileira, 2015. Então podemos entender, que o pluralismo ele abrange tanto a diversidade de grupos sociais com suas respectivas demandas sociopolíticas, demandas estas que se exprimem em mobilizações sociais que conferem forma aos conflitos sociais e constituem também como um mecanismo de pressão diante das decisões elaboradas ali no plano do Estado. Assim, ao mesmo tempo que a correlação de forças entre diferentes grupos sociais é dimensão característica do pluralismo sociopolítico, a preservação desse pluralismo impede que um grupo social dominante exerça domínio absoluto sobre a realidade política de uma sociedade. Então, é a preservação do pluralismo social e político, por sua vez, inseparável da vivência da liberdade de expressão. Então, o que seria liberdade de expressão? Esse tema, ele tomou, neste início do século XXI, uma dimensão inédita e planetária, seja como questão política, seja como questão que caracteriza as relações entre sociedade e comunicação, O ataque terrorista ao jornal francês Charlie Hebdo, em 7 de janeiro de 2015, que deixou 12 mortos e 5 pessoas gravemente feridas, impôs a questão de uma liberdade de expressão como um tema de discussão internacional. A existência de uma sociedade democrática pressupõe a liberdade de expressão como um dos seus conceitos básicos, como
Contra-exemplo, podemos pensar na situação vivida por muitos jornalistas, artistas, professores, pensadores brasileiros no período da ditadura militar, imposto a partir de 64, e caracterizado, entre outros aspectos, pela prática sistemática da censura. Filmes deixaram de ser vistos, letras de canções foram proibidas, os jornais tiveram matérias suprimidas. Nesse sentido, a luta pelo fim do regime militar e pela volta da liberdade democrática, principalmente a partir da década de 70, 80, significou a luta por uma sociedade pluralista e mais igualitária, do ponto de vista das expressões políticas, em seu sentido amplo. A questão da liberdade de expressão, ela implica, assim, várias dimensões. No âmbito da sociedade brasileira, a liberdade de expressão envolve, por exemplo, o acesso público às informações sobre os processos de gestão dos nossos representantes políticos e o direito de que as populações expostas a maiores riscos, e não apenas elas, sejam ouvidas pelo Estado e pela sociedade civil. Em termos culturais, a liberdade de expressão também envolve nossas relações com outros cidadãos, uma vez que, se ela pode significar dizer o que queremos, pode também, dentro dos princípios da legalidade democrática e do respeito mútuo, responder pelo que dizemos e escrevemos, dentro do debate público e radicalmente democrático das ideias e concepções de mundo. Então, nesse sentido, é interessante observar as palavras do sociólogo Boaventura de Souza Santos, em depoimento realizado em setembro de 2014, pelas quais ele enfoca várias questões relativas à democracia no Brasil. Em um trecho do seu depoimento, o autor posiciona-se sobre as questões que envolvem informação, meios digitais e representação política. A sociologia da informação, a sociologia da informação e da comunicação é muito boa, mas só ela não resolve. Quando há uma grande inundação, a primeira coisa que falta é água potável. Hoje, no mar de informação, temos falta de informação potável. A tecnologia por si não me dá a potabilidade da informação. Há que se ter critério político. Quanto mais estratégica é a informação, menos ela é processada pela democracia. As coisas verdadeiramente importantes não passam pelo Congresso ou por nenhuma instância transparente. Antes, o opaco é o que não se via. Hoje é uma inundação de informações que cria a opacidade. Nesse sentido, corremos o risco de viver em sociedades politicamente democráticas, mas socialmente fascistas. É preciso uma reforma política grande. Temos o que chamo de patologia de representação. Os representados não se sentem representados pelos seus representantes, porque há uma desconexão total. É só ver a porcentagem de brancos na sociedade brasileira e a porcentagem de brancos e negros na Câmara dos Deputados, de mulheres também. Sakamoto, sociólogo de Dilma Longe do Movimento Social, 2015. Agora vamos falar sobre a participação política. Em O que é Participação Política, uma obra de 1984, o jurista Dalmo de Abreu Dallari procura definir as bases do que é a participação política e a sua importância na construção de uma sociedade democrática. Uma das questões mais importantes observadas pelo jurista é a abrangência do fenômeno político e a multiplicidade das formas de participação nessa dimensão. Assim, segundo o Abreu Dallari, podemos dizer que somos todos políticos, na medida em que nossas ações em sociedade se relacionam e muitas delas contribuem de forma diferente para essa dimensão. Abre aspas, é fundamental não perder de vista que todas as atividades de indivíduos, de grupos ou instituições que influem sobre o comportamento das pessoas ou para que aceitem passivamente as decisões de outras, ou para que resistam a elas, ou para que conservem a ordem estabelecida, ou para que
procurem mudá-la, ou para que apoiem o governo, ou para que se oponham a ele. São atividades políticas. Dallaire, O que é participação política, 1984. Então, de acordo com Dallaire, as formas de participação política são assim bastante diversificadas, não apenas vinculadas aos partidos políticos, mas também a outras formas de ação, como grupos de sociedade civil, que nós estudamos no ano passado, organizada, formas de militância relativas a questões pontuais ou os vários movimentos culturais que surgem na sociedade, a micropolítica presente em mudanças culturais e sociais relativas à questão até mesmo de gênero. Quantas relações sociais não são modificadas quando os homens passam a dividir os serviços domésticos com as mulheres de forma igualitária? Sim, e isso também é política, porque tem passividade de ser questionado ou até mesmo discutido. Dessa forma, se o senso comum concebe a política como uma atividade específica daqueles que ocupam cargos de representação e posto de poder na administração pública, entendemos a participação dos cidadãos como algo praticamente restrito ao voto durante a realização das eleições. O prisma sociológico oferece-nos uma conceituação mais ampla e profunda da política e da própria cidadania, onde a política está presente no complexo conjunto das relações sociais. E, nesse sentido, todos os seres humanos vivendo em sociedade são seres essencialmente políticos, em suas diversificadas práticas cotidianas, seja no ambiente de trabalho ou nas relações de vizinhança, como nós citamos. Os cidadãos adotam posturas que podemos denominar como políticas. Agora vamos falar um pouquinho sobre a cidadania ativa e ampliada. Como a gente vê essa cidadania? Gente, a história da participação social no Brasil, ela está intimamente relacionada com o processo de lutas sociais e mobilizações. Dá uma olhada para trás e revejam, toda a história de formação da política brasileira. Então, quando a gente fala dessas mobilizações, a gente pode resgatar as mobilizações de organizações da sociedade civil durante o processo de redemocratização, que acontece ali com o fim do regime militar, 64 e 85. E a percepção é que a gente pode olhar para a luta das diversas organizações populares é absolutamente importante nesse processo, pois a alteração social não transcorre apenas pela invenção de normas e engenhos legais, mas sobretudo por suas relações com a dinâmica social. Tais normas são questionadas e reinventadas. Não é suficiente, por exemplo, o cumprimento constitucional do governo federal de assegurar os recursos e ampliar o dinheiro público. É necessário um acompanhamento rigoroso por parte dos cidadãos para conhecer onde e como as verbas públicas estão sendo usadas, seja em esfera municipal, estadual, federal. É necessário também que a população decida como esses recursos devem ser aplicados, dentro de mecanismos democráticos e representativos. Por esse motivo, os grupos organizados na sociedade civil têm como dever cívico fiscalizar e controlar as ações dos governos, com base naquilo que se convencionou chamar de cidadania ativa. De forma complementar, vemos, ao longo da história moderna e contemporânea, a ampliação do conceito de cidadania, que abrange cada vez mais elementos vinculados exatamente às lutas sociais e à consolidação de novos atores sociais. Em termos modernos, considerando-se a perspectiva teórica do sociólogo Thomas Marshall, a cidadania envolve os direitos civis, dispor do próprio corpo, direito de ir e vir, de locomoção, ou direitos políticos, que é a livre expressão de pensamento, prática política, religiosa, deliberação sobre a própria vida, ou sociais, que é a alimentação, direito à habitação, à saúde, educação, ou seja, o direito a um nível digno de vida, e mais recentemente o direito à cultura. Sociologicamente, então, a cidadania é compreendida muito além de uma simples definição formal, que a apresenta abstratamente como conjunto de direitos e de deveres entre indivíduos legalmente reconhecidos em condição de igualdade jurídica.
A sociologia examina a cidadania do ponto de vista da efetividade das relações sociais, dos conflitos entre diferentes grupos na sociedade, das complexas articulações entre sociedade civil e Estado. A sociologia examina a cidadania do ponto de vista da efetividade das desigualdades socioeconômicas, que consistem em obstáculos para uma plena realização, bem como considera a atuação dos movimentos sociais supostamente dedicados à superação de tais obstáculos. Examina, por fim, a cidadania no tocante aos direitos sociais e aos direitos individuais, em seus vínculos com diferentes configurações da esfera pública e investigando a cidadania em suas várias dimensões e implicações. Necessariamente projeta no centro de suas reflexões importantes problemas sociopolíticos do mundo contemporâneo, como a questão da exclusão e da inclusão social. Obrigada por ficar comigo até aqui, então até o próximo tópico.